Depois da venda da Ubisoft lá para Tencent, a chinesa Tencent, onde eles dividiram lá, fazendo praticamente um novo estúdio, agora a gente tem informações de um possível remake de Assassin's Creed Black Flag, um novo Assassin's Creed cancelado e demissões dentro da Ubisoft, principalmente na área de Assassin's Creed. Salve clã, beleza? Eu sou o Redroid, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tenho que comentar com vocês sobre as últimas informações que nós tivemos sobre a franquia Assassin's Creed, aonde desde um possível remake do Black Flag a um possível jogo novo, algo que, sendo bem sincero, me pegou um pouco de surpresa, até porque a gente teve recentemente o Shadows, que não foi lá muita coisa, era um jogo que poderia ser muito bom, que poderia ser alguma coisa incrível, mas infelizmente teve um toque de Midas, teve um toque de merda, né, um toque de Midas invertido, aonde o jogo não se vendeu bem, aonde o jogo não foi muito bem falado, e isso inclusive trouxe um possível lado ruim da Ubisoft, que é o lado de que eles estão fracassando. A própria Ubisoft, eu creio que ela já sabe que qualquer próximo jogo novo que for um fracasso vai expor ainda mais a Ubisoft a uma possível compra total para Tencent. Eles podem ter vendido Far Cry, Assassin's Creed e Rainbow Six para Tencent para que eles pudessem reorganizar as contas, reorganizar a casa, mas ainda assim eles abriram um precedente do qual eles não podem mais errar. E é por isso que eles cancelaram o jogo novo de Assassin's Creed. Eles não vão dar continuidade. A coisa nova que nós temos em Assassin's Creed é uma DLC pro Mirage, onde eles também venderam essa ideia da DLC para a Arábia Saudita, onde o desenvolvimento do jogo todo será parte de uma empresa da Arábia Saudita, onde eles irão criar o jogo, só que quem irá publicar será a Ubisoft. E como eu também disse, abri o vídeo falando, a gente tem uma possível volta de Black Flag, um Black Flag ali, remake, do qual, sendo bem sincero, é uma aposta não ousada da Ubisoft, pode até mesmo ser bom, porque Black Flag já é um jogo existente, as pessoas gostam do Black Flag, não é um jogo que eles vão ter que se virar do avesso para criar uma história coerente com os personagens e a narrativa, do ambiente, do momento histórico do qual ele irá se passar. A gente tá falando do Black Flag, a gente tá falando aqui da história do Edward Kenway, né, de histórias de pirata, algo que inclusive eu consigo até me lembrar do último jogo de pirata que a Ubisoft lançou, que foi o Skull and Bones, que adivinha só, é mais um fracasso, é um jogo que não pegou, não apelou direito, e que inclusive pode até deixar a gente com um passo atrás com esse remake de Assassin's Creed 4, já que o jogo ele já tá pronto, só que como as informações que nós temos aqui é que eles irão atualizar o jogo ao ponto de mudar a gameplay, mudar o gráfico e adicionar mais informação, mais coisa ao jogo, isso deixa de ficar preocupado, pois Skull and Bones, que é um jogo que era no mar, que era um jogo de piratas, não foi bom, ele tinha um desenvolvimento péssimo, uma gameplay maçante e features que a Ubisoft já tinha que eles simplesmente cagaram e jogaram de lado. Uma coisa também que pessoalmente eu não gosto é o estilo novo de RPG de Assassin's Creed. Desde que veio, se eu não me engano, o Odyssey, que foi onde começou mesmo a pegar esse meio de RPG, a Ubisoft veio errando muito ali. Eu não gosto desse novo estilo, eu gosto do estilo antigo, Assassin's Creed 1, 2, 3, Brotherhood, Syndicate, esses Assassin's Creed, onde a gameplay ela era mais fluida, mais emocionante, eram batalhas que você realmente gostava das batalhas, tanto que o Mirage decidiu voltar atrás com a gameplay e colocou justamente uma gameplay old. O que a Ubisoft tem que fazer aqui com Assassin's Creed é melhorar o sistema de parkour, criar uma história que coincida com o momento histórico, que faça sentido. Obviamente vai ter toda aquela magia, toda aquela fantasia de Assassin's Creed, mas ainda assim é uma coisa que tem que fazer sentido. E com esse Black Flag Remake não se dá para esperar muita coisa, até porque isso é só um boato por enquanto, não existe informação a mais do que a Ubisoft decidiu atualizar a página da Steam entre os dias 4 e 12 de junho. Pra vocês terem uma ideia, esse aí é antigo, tanto que eu tô fazendo esse vídeo para adicionar mais coisas. Então, por enquanto ainda é só um remake, pode ser que a gente venha ver no The Game Awards, no momento do Game of the Year, onde a gente tenha assim uma informação, algum trailer, alguma coisa que indique que a Ubisoft está trabalhando nos remakes dos jogos antigos, pois ela precisa reestabilizar suas receitas. Ela precisa de um novo sucesso, ou ela precisa pelo menos trazer sucessos antigos para a geração atual, para que os jogadores não se esqueçam da Ubisoft. Até porque a Ubisoft, ela vendeu uma parte dela para a Tencent e ela também vendeu jogos antigos para uma empresa já falida, que é a Atari. Então, o jeito que a Ubisoft está andando não está bom. Ela está com problemas sérios, problemas seríssimos.
E é por isso que eu digo que a Ubisoft não pode fracassar, tanto que ela decidiu cancelar o desenvolvimento de um novo Assassin's Creed que se passaria na América, que se passaria nos Estados Unidos, após a Guerra Civil Americana, onde você teria o protagonista que seria um ex-escravo e que ele estaria brigando diretamente com a Ku Klux Klan. O que, assim, eu vejo esse jogo como que se fosse realmente uma coisa incrível. Dava pra fazer um jogo maravilhoso com essa temática. Dava pra pegar esse momento histórico que a Ubisoft, inclusive, já retratou mais ou menos com Assassin's Creed 3 e com Assassin's Creed Liberation. 2 jogos que se passam em momentos muito próximos a esse que eu estou comentando, do qual eles respeitaram muito bem a história do local, os personagens, tudo. E, inclusive, a gameplay não era ruim, o jogo não era ruim. Era o que a gente pode dizer momentos de ouro da Ubisoft, momentos de ouro de Assassin's Creed. Depois disso, só foi ladeira abaixo. A gente sabe que teve um lançamento ali com um jogo extremamente bugado, que depois de anos vieram acertar. E isso eu estou falando do Assassin's Creed Unity. Mas o motivo deles cancelarem esse jogo foi porque a Ubisoft disse que o momento atual dos Estados Unidos está muito político para eles lançarem um jogo desses. O que eu acho que é balela, já que a gente teve inclusive os Shadows, que estava no momento que os fãs, tanto japoneses quanto do resto do mundo, estavam falando que não valia a pena lançar esse jogo assim, ele estava errado em muitas coisas, e a Ubisoft simplesmente cagou e adicionou coisas que, sinceramente, foram lacradas erradas dentro do jogo. Então, não é uma questão de, está muito político, vamos cancelar. Eles nunca se importaram com o quão político o jogo estivesse. Contanto que tivesse ali, nem que seja de forma não tão implícita, a agendinha, eles adicionavam o jogo, eles faziam o jogo e eles lançavam, tanto que o Shadows tá aí, tanto que tem outros jogos da Ubisoft que estão aí, né? Então, eu acho que foi um erro, foi um desperdício do jogo. A gente poderia ter um personagem muito foda, a gente poderia ter uma história bem envolvente, e mesmo que tivesse politicagem, dava pra deixar o lado político bem de lado. O que a gente queria ver exatamente era um jogo de Assassin's Creed, só isso. Tanto que para não ficar sem um Assassin's Creed, a gente vai ter uma DLC do Mirage, onde é uma atualização do Mirage, é uma DLC, como eu disse, onde vai trazer uma nova localidade, uma gameplay aprimorada, e como eu disse para vocês, quem é que tá no comando deste novo capítulo do Mirage é a Arábia Saudita. E isso é como eu disse, é um jeito meio que a Ubisoft está deixando não tão na cara de que eles estão precisando de receitas. Eles venderam a ideia da DLC do Mirage para a Arábia Saudita para que eles pudessem reter um pouco do dinheiro que eles já gastaram nos últimos anos, que os jogos não vingaram. Principalmente também que a gente tem o lançamento do Shadows, que tem um monte de gente trabalhando nele, que você vê os créditos finais, do qual aquilo ali não foi barato. Tem muito estúdio, tem muita gente envolvida, e o jogo simplesmente não vendeu bem. Porque vocês podem ter certeza que se o jogo tivesse vendido bem, a Ubisoft teria vindo a público e já teria falado quantas cópias desse jogo vendeu. Então, a gente pode dizer que realmente a Ubisoft está por um fio, não de falir, mas de se vender por completo. Enfim, essas foram as últimas atualizações da Ubisoft com Assassin's Creed. Ao longo do tempo, até lá o The Game Awards, como eu disse, a gente vai ter mais informação, principalmente desse DLC do Mirage, principalmente desse possível remake, o que, na minha opinião, a Ubisoft está fazendo certo ao trazer os remakes dos jogos antigos, só que ela erra ao já trazer o do Black Flag. Ela poderia trazer do 1 e do 2 e do 3 logo assim mesmo, 1, 2 e 3 como um kit, como eles fizeram com o Ezio Collection, que vem Assassin's Creed 2, Brotherhood e Revelation. Então a Ubisoft acerta na pegada de trazer remakes de jogos antigos, mas erra ao colocar um jogo que ainda é um pouco atual, vamos dizer assim, né? Tem o que? No máximo 10 anos de diferença pro lançamento do Black Flag. Mas a verdade é que eles estão tentando pegar um jogo muito bom, um jogo que os fãs gostam mesmo, para trazer por aí. Tanto que, se não fosse do Black Flag, gente, seria do Assassin's Creed 2. Eles precisam de que o público antigo e o público jovem compre os jogos da Ubisoft. Já que os últimos lançamentos da Ubisoft foi Assassin's Creed Shadows, Rainbow Six Siege X, The Crew Motorfest, Star Wars Outlaws. E eu acho que de todos esses que eu falei, apenas Rainbow Six Siege X e The Crew Motorfest são os que o povo ainda tem mais apego. Enfim, eu vou deixar esse vídeo por aqui, eu já me estendi demais. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para seus amigos. O que você espera de Assassin's Creed? Você espera um remake? Você espera um jogo novo? O que vocês acham também sobre o jogo cancelado? Deixe aqui tudo nos comentários, eu quero saber a sua opinião sobre o futuro da franquia Assassin's Creed. Por enquanto eu vou deixando esse vídeo por aqui e até mais.